a nossa percepção do espaço urbano tem se transformado um pouco mais, graças também à atuação dessas nossas duas profissões, né? A engenharia civil, trazendo soluções técnicas, e a arquitetura trazendo soluções humanas nos espaços de convivência, sejam eles públicos ou privados. A gente vai tendo cada dia mais percepção dos desafios, né? E encontrando soluções para os antigos desafios e topando com desafios novos que a gente ainda não vivenciou. Pessoal, a ideia é a gente fazer uma conversa, um bate-papo, explicando essa conexão, tá? Esse trabalho conjunto aí dos engenheiros com o arquiteto, mostrando isso a partir de um projeto. A empresa do Fernando atuou produzindo o projeto arquitetônico e também no gerenciamento dos outros profissionais que participaram aí desse projeto e ainda está acontecendo. Pessoal, vocês já devem estar vendo aqui, então, né, o nosso velho AutoCAD de guerra, né? Então, basicamente, quando a gente começa a ter aquela primeira reunião com o cliente aqui, os nossos primeiros esboços já começam por aqui, tá? Então, esse projeto aqui é na cidade de Juí, no Rio Grande do Sul, tá? Ele tem aí cerca de 1.800 metros quadrados de área construída total, tá? É um pavimento, na verdade, é um edifício que tem legalmente 6 pavimentos, né? Mas ele conta com 8 níveis. Esse projeto, pessoal, ele nasceu com uma proposta bem particular, assim, ó. Porque o cliente, ele, num primeiro momento, ele não vai fazer a comercialização desses edifícios, aliás, desses apartamentos, tá? Então, ele vai ter o negócio da família no térreo, né? Na área comercial, e o restante dos apartamentos, então, é para uso particular. Então, por isso que esse projeto ele já nasce com algumas características, assim, que normalmente a gente não consegue desenvolver, às vezes não consegue implementar com tanta facilidade, que são as questões, assim, tipo, revestimentos premium, né? Essas fachadas amadeiradas que a gente costuma encontrar em prédios mais conceituais, né? Então, como esse prédio aqui, ele é um prédio familiar, os apartamentos, eles já nasceram com 200 metros quadrados cada unidade, tá? Então, são 3 suítes no apartamento, nós temos uma ampla área gourmet, né? Voltada para frente do prédio. Como você tinha uma certa flexibilidade de área, né? Em função do uso da edificação, você trabalhou, digamos assim, a forma do prédio primeiro, você iniciou a modelagem pela volumetria ou você iniciou pelas plantas? Como é que foi esse processo assim, de concepção inicial até apresentar o anteprojeto para o cliente? Ótima pergunta, Jean. Ótima pergunta. Assim, ó, normalmente, né, a gente tem 2 métodos de condução de trabalho, né? O método, entre aspas, assim, mais tradicional é aquele que a gente começa a fazer os primeiros esboços de planta, né, pensando já numa pré-compatibilização. E aí, depois, a gente, quando começa a desenvolver dessa forma, às vezes, a volumetria acaba se tornando uma surpresa, né? Porque você começa a puxar cômodo para lá, um cômodo para cá, e não tem certeza de como que isso vai se comportar na volumetria final da edificação. Nesse caso, pessoal, a gente começou a fazer o design dessa edificação, nós começamos realmente a esculpir ela de fora para dentro, né? Então, nós começamos a pensar nas volumetrias, claro, respeitando algumas coisas que a gente já tinha previsto, né? Como, por exemplo, taxa de ocupação do terreno, índice de permeabilidade do terreno, por onde que as garagens iriam ter seus acessos e tal. Então, a gente começou com uma volumetria que, claro, né, se compararmos agora, a volumetria final, ela tá um tanto diferente, né? Nós tínhamos um volume aqui na direita do prédio, que acabou não se confirmando, né? Mas, em linhas gerais, acho que essa aqui é bem interessante da gente olhar para ela. Porque, em linhas gerais, a gente acabou ficando com um prédio com linhas bem parecidas. Nós temos esse volume em forma de uma letra C invertida, né? Abraçando as sacadas entrelaçadas ali. Isso também é colaborado pela orientação solar, né? Então, nós temos o sol norte, né, batendo nessas sacadas aqui, então a orientação solar também pautou a planta, né, no desenvolvimento da planta baixa, efetivamente. Desse processo de contratação, né, onde o cliente entrou em contato com vocês, provavelmente vocês fecharam um orçamento, né, ele aprovou. Isso. Desde o início da contratação até, digamos assim, a aprovação do projeto preliminar, né, aprovação do anteprojeto pelo cliente, quando ele bateu o martelo, é isso que eu quero, tem ideia de quantos meses, quantos anos demoraram desde esse processo, para esse processo? Desde o pedido inicial, pessoal, até nós entrarmos, então, como um projeto na prefeitura, que foi agora meados de 2022, nós ficamos cerca de
um ano trabalhando no projeto, né? Então, assim, foram os primeiros 3, 4 meses de versões, né? De ajustes, até chegarmos na questão da planta baixa efetiva mesmo, a definitiva, né? Cerca de 4, 5 meses, né? Depois, mais um tempo de desenvolvimento, mais cerca de 30 dias ali desenvolvendo, então, as soluções para esse projeto arquitetônico, né? Por exemplo, como nós, nesse caso, executamos também o projeto hidrossanitário, né? Então, nós já começamos a pensar nas questões do hidrossanitário, né? Os shafts de serviço, a gente começou a desenvolver tudo isso até chegarmos na solução definitiva, cerca de um ano de projeto, pessoal. Um ano de projeto. É bem interessante detalhar isso, Fernando, porque, né, eu, por exemplo, como estruturalista, né, eu pego a planta aprovada na prefeitura, certo? Então, quando a gente chega e diz para o arquiteto assim, ó, pessoal, esse pilar tem que invadir aqui a tua janela 20 centímetros, tu pode puxar ela para o lado, a gente não pode esquecer que tem um ano, olha só, nem é um prédio muito grande em área, né, Fernando? Ele tem uma certa altura, mas ele é um prédio bem sossegado. Tem um ano de trabalho antes disso para definir tudo. Então, o que acontece? Sempre que for possível preservar a arquitetura, né, fazer de tudo para que a gente consiga preservar a arquitetura. No caso dessa edificação que o Fernando está apresentando, ele me contou, nas nossas conversas preliminares, que existiu todo um trabalho, né, de adaptação ou de cuidado, vamos dizer assim, da arquitetura, né, para que a estrutura posteriormente tivesse um encaixe, né, evitando viga de transição, evitando um monte de situações. Quando você tem uma edificação que tem propósito comercial, né, seja de comercialização de unidade para salas, para escritórios, ou até de unidades residenciais, né, como que, em geral, é o ataque, o plano de ataque de vocês para solucionar essa questão da comercialização das unidades e ainda ter uma arquitetura atrativa, né? Você conseguir compatibilizar os custos, o que o cliente está esperando ali em gastar. Fala um pouquinho disso para nós. Então, pessoal, assim, ó, essa parte, esse caso em específico desse prédio que está na nossa frente aqui agora, tá? Ele é um pouquinho atípico, né? Que não são muitas pessoas que acabam construindo um prédio de 9 andares para si, né? Que conseguem capitalizar uma edificação desse tamanho para usar como habitação particular. Eu tenho um outro exemplo aqui também, tá? Deixa eu só abrir para vocês aqui, pessoal, que é um outro prédio em desenvolvimento aqui na cidade também, tá? E esse prédio aqui, ele é um prédio voltado para comercialização, tá? Esse aqui é um prédio que ele tem 16 apartamentos, tá? Ele tem cerca de 80 e poucos metros quadrados cada apartamento. Então, assim, cada projeto tem a sua particularidade, né? Aqui também nós conseguimos alocar no térreo salas comerciais, né? E aqui nós tivemos um grande desafio, que é um terreno muito desnivelado, tá? O terreno tem quase 5 metros de desnível, do ponto mais alto para o ponto mais baixo, em uma esquina, né? Então, nós conseguimos encaixar, em função também dos índices do plano diretor, nós conseguimos encaixar 16 vagas de garagem. Então, nós nos limitamos a 16 unidades de apartamento, né? Então, isso, às vezes, acaba sendo uma das coisas que você tem que acabar prestando atenção, né? Porque daqui a pouco nós temos, nesse caso em específico, pela zona que o terreno se encontra, pela metragem do terreno, nós poderíamos subir ainda mais 2 pavimentos, tá? Poderíamos subir mais 8 unidades ainda, mas nós não temos mais espaço para estacionamento, a não ser que a gente faça mais um subsolo, digamos assim, de estacionamento, o que aí vai impactar muito no preço final do produto, né? Vai impactar, a gente faz esse exercício junto com o dono da construtora, né? No caso, com os responsáveis aí pela execução, e a gente avalia junto essas questões. Muitas vezes a gente já recebe o pedido de uma encomenda de um projeto já com o terreno comprado, mas quando vocês têm a possibilidade, por exemplo, pessoal, de acompanhar o cliente no terreno, analisar o fator construtivo, analisar taxas, analisar o próprio entorno, em que zona urbana da cidade que ele está, para tomar essa decisão de poder ou não construir alguma coisa que vai ser financeiramente viável, é fator determinante, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba recebendo já acaba recebendo a criança nascida já, né? A gente acaba não podendo optar por fazer esse trabalho em conjunto. Mas quando a gente consegue, o processo de projeto fica muito mais tranquilo, porque fica tudo muito mais fácil do próprio cliente entender, tá? No caso, a tua empresa, ela trabalha todo o processo, desde a interpretação das necessidades do cliente, né, até a definição, digamos assim, a materialização
do que ele consegue de fato executar naquele local que ele escolheu. Então, às vezes, o cliente tem uma ideia de fazer muitas unidades, e aí você começa a ponderar, né, os custos e tal, e às vezes ele até se decepciona. Existe um processo grande antes da planta aprovada na prefeitura, né? Tem toda uma questão de realização dos sonhos do próprio cliente, né? Tanto em termos aí de monetização, quanto, que nem no caso do edifício Rioli aí que o Fernando apresentou, uma questão de sonho de vida, né? Questão de realização pessoal mesmo. E quando vai para essa parte um pouco mais técnica, Fernando, de posicionamento de pilares, um exemplo, né? Pegando o edifício Rioli aí como exemplo, como é que foi essa integração, né? Essa integração da arquitetura com a estrutura? Como é que ficou essa primeira versão aí do posicionamento dos pilares, né? Esses aqui foram os nossos primeiros esboços de planta, de projeto, já também, né, pensando em toda aquela questão da volumetria e tal. Então, como que a gente fez, né? Essa própria planta aqui, ó, essa que vocês estão vendo aqui maior na tela, essa própria planta aqui, ela já sofreu algumas alterações para a versão final, né? Mas lá no início, nós já estávamos pensando nessa planta como uma pré-alocação de pilares, né? Porque quando nós chegássemos lá embaixo na nossa garagem, ó, vocês estão acompanhando aqui, ó, que a gente tem uns risquinhos em vermelho aqui, né? Seriam pilares que eu já coloquei em vermelho aqui, tipo assim, cara, será que esses pilares vão ser necessários, né? Eu gostaria que não, mas em contrapartida, daí nós vamos ter um vão lá de 4,80, quase 5 metros na garagem. De repente, como é o pavimento da garagem, vão ter vigas de quase 70 centímetros de altura. Será que isso não vai atrapalhar? Então a gente começa a largar, justamente para começar a fazer o desenvolvimento, ver se cabe, né, esses carros lá embaixo nessas garagens depois, né, para não virar aquele famoso paliteiro, né, cheio de pilarzinho na garagem ali, que se você consegue entrar só de bicicleta, né. Então, esse é um exercício que a gente acaba fazendo para que quando chega lá na mão calculista, já esteja muito mais bem encaminhado, né, no sentido de, olha, o pré-dimensionamento é esse aqui. Essa questão do BIM, ele vem vindo em ondas, né, então, assim como aconteceu com o CAD há décadas atrás, ele foi abrindo território, ele vai angariando novos usuários e isso acaba se tornando uma realidade. A gente perde muito tempo em obra e pouco tempo em projeto, né, de uma forma geral, né, porque a gente sempre tem os investidores, assim, eles sempre têm muita pressa, né, tipo, comprei o terreno, já quero o prédio, daqui 2 meses já quero começar a mexer e ter que faturar e tal, enfim. Então, não se tem um cuidado muito grande com projetos. Muitos projetos, né, pessoal, são feitos, assim, sem pensar em situações específicas de projeto, né? Então, assim, ó, nesse caso em específico, desde as primeiras plantas, que são essas aqui que vocês estão vendo, até o projeto finalizado, que é essa aqui, que agora eu vou abrir na tela aqui para vocês, ó, tá? Nós tivemos horas incontáveis, né? Na verdade, se a gente abrir o timer do CAD aqui, a gente vai ver quanto... Nem lembro como é que é o comando do CAD do tempo, Jean. Acho que é time. Acho que é time, não lembro também. Aqui, ó. 27 dias de desenvolvimento desse arquivo aqui, né? Desde que a gente começou a trabalhar. Então, 4 de agosto de 2021 para finalizarmos dia 23 de março de 2022, a última versão aqui que a gente trabalhou. Mas em tempo efetivo, então, são quase 26 dias e pouco de trabalho. Nesse caso aqui, a gente fez primeiro de tudo. Depois de todo aquele processo de finalização de planta, né? Pessoal, é isso, o projeto arquitetônico, tá legal, a volumetria tá ok e tal. Aí a gente fez um projeto, realmente um projeto executivo mesmo, e mandamos para uma análise na prefeitura. Né? Entendi. Para que essa análise na prefeitura não nos custasse ainda mais horas de trabalho, pelo seguinte motivo. Às vezes você manda, né, você tá ali com o teu plano diretor, né, com tudo aquilo que você conhece do plano diretor, mas às vezes o pessoal da prefeitura chega e diz assim, não pode colocar isso aqui, porque lá o item 5 do plano diretor diz isso. Mas você interpreta de uma forma, mas o teu fiscal lá da prefeitura interpreta de outra, né? Não é raro acontecer situações dessa, né? E então a gente fez o quê? Finalizamos o arquitetônico e pedimos uma pré-análise, né, no setor de aprovação de projetos da prefeitura. Para quê? Para que toda e qualquer alteração substancial no projeto já fosse ventilada antes mesmo de começar o projeto estrutural. A gente já estava com as compatibilizações todas muito bem encaminhadas, né? Então, assim, compatibilizações de pilares aqui, principalmente na caixa do elevador, né, que é uma parte crítica do projeto, né, porque é uma estrutura mais robusta. Aqui, isso aqui já estava tudo compatibilizado. Os pilares, então, eles estavam colocados em pontos estratégicos que não atrapalhavam
a volumetria, né? Não tinha nenhum tipo de intervenção no projeto arquitetônico, seja da sala comercial, seja das garagens lá no subsolo, seja do próprio pavimento tipo, que é o mais importante, né, no caso como esse. Então, já estava tudo muito bem organizado, mas sim teve uma questão que a gente acabou tendo que discutir, tá? Então, na verdade, nós temos aqui um pilar aqui no meio, pessoal, tá? Temos um pilar aqui que ele nasce em transição, tá? Nós ventilamos algumas possibilidades para não executá-lo, né? Mas, infelizmente, a gente não teve opções, ou senão nós teríamos que voltar lá no projeto arquitetônico e rever algumas coisas. Esse pilar, então, pessoal, é esse aqui, ó, tá? Eu vou dar uma jogadinha no modelo aqui, vou tentar não girar tão rápido o modelo aí para vocês conseguirem acompanhar com bastante calma, tá? Esses pilares aqui, ó, tá? Esses dois pilares aqui, na sala comercial, tá? Esse pilar aqui e esse pilar de cima, aqui, ó, que vocês estão podendo ver agora, são dois pilares, né? Na verdade, é uma linha de pilares, uma sequência de pilar que ele nasce em transição, tá? Ele nasce lá no nosso subsolo, ó. Deixa eu adentrar aqui o nosso subsolo, tá? Ele nasce exatamente nesse ponto aqui. Tá? Ele nasce nessa junção dessas duas vigas aqui, ele tá apoiado aqui em cima. Ele estaria alocado mais ou menos nesse ponto aqui, ó, tá? Que é nas entradas da garagem, tá? Ele ainda assim, nós teríamos, ele estaria alinhado com esse outro pilar que vem de cima, que assim, ó, nós ainda assim teríamos cerca de 5 metros de área de manobra dos veículos. Mas, né, para um prédio de um padrão já mais alto, né, são apartamentos de 200 metros quadrados, nós entendemos que possivelmente os inquilinos, as pessoas que morarão nesse prédio, ou vão ter veículos grandes, né, sedãs de luxo, digamos assim, né, vão ter Fusion, Mercedes, alguma coisa nesse aspecto, ou caminhonetas, né, que são veículos de dimensões, né, SUVs, enfim, tal. Então, para facilitar a circulação desses veículos na garagem, nós optamos por fazer uma viga de transição em conjunto com um engenheiro calculista, né. Nós pensamos, ventilamos algumas possibilidades e tal, puxa caixa de escada para lá, dá um joguinho aqui e tal. Não, cara, vamos nessa transição, né. O nosso objetivo maior é sempre poder finalizar um projeto sem uma viga de transição, né? Porque a gente entende que isso gera muita economia também, né? Às vezes a gente está falando aí de uma pequena vírgulazinha aí no detalhe, na estrutura, mas que às vezes, a gente sabe, né, principalmente quem trabalha em canteiro de obra, que uma viga de transição, dependendo do tamanho, dependendo das dimensões, pode custar aí 30, 40, 50 mil reais uma peça estrutural no prédio, né? Então, daqui a pouco a gente está falando de tirar quase um mob da obra. De garagem, né? Entendeu? São situações como essa que a gente entende, né? Que a gente faz, assim, trabalhando em parceria, a gente tem esse exercício. Bem, Fernando, em termos de linha do tempo, então, foram o pré-dimensionamento, uma primeira interação com o calculista para obter o esqueleto estrutural e depois uma segunda interação para otimizar o tamanho das peças, foi isso? É isso aí. Junto com isso, né, já entrando num segundo assunto aqui que a gente já colocado em pauta aqui para nós conversarmos, né, que são as fundações desse edifício. Nós começamos a fazer o acompanhamento, então, de forma efetiva, desde a compra do terreno, tá? Pedido de demolição da antiga edificação, uma casa que tinha aqui, a gente fez todo o trâmite de pedido de demolição, certidão de demolição, averbação de demolição e matrícula. Super importante essa foto aqui, pessoal. Levantamento das edificações vizinhas, tá? A edificação do lado é uma edificação super velha, já apresentava várias falhas estruturais, recalque em calçada, trincos gravíssimos, assim. Nesse caso em específico, a topografia do terreno aqui é bem conhecida, tá? O próprio engenheiro calculista que trabalhou no projeto do nosso prédio executou uma outra edificação a alguns metros daqui, então a topografia do leito, do solo, né, é bem conhecida dele. A gente só cavou uma trincheira só para ter certeza de como é que estava aquele perfil do terreno, e a gente encontrou, então... Basicamente, pode dizer que a análise do solo, como era um solo muito resistente, praticamente rocha, né, você comentou, ela Sim. Foi feita de forma visual, ela não necessitou sondagem, pelo conhecimento da área e pela própria visualização com a máquina ali, já se percebeu que era... Tá, olha só, com a própria máquina, né, era uma máquina de calibre meio grosso que estava trabalhando aqui, né, uma reta escavadeira potente, né, e aqui a gente conseguiu abrir uma trincheira de cerca de 3 metros de profundidade, até onde ela não conseguia mais entrar, que o solo já estava apresentando resistência quase de laje, né, não vou dizer laje porque não é o caso, né, mas é um solo muito pedregoso, né,
e com uma resistência que a máquina já não conseguia mais entrar. Então, o próprio partido de como que faríamos essas fundações partiu primeiramente dessa análise visual, e aí depois, se necessário for, na hora da execução ali, a gente faz uma análise mais a fundo mesmo, né? Essa parte do prédio aqui, onde está a caixa de elevadores, onde está a caixa de escadas, nós temos um vão de 3 metros e alguma coisa, 3,60, se não me falha a memória, até a divisa. Então, aqui as fundações são fundações com os pilares centralizados nos próprios blocos de fundação, né? O próprio posto do elevador, está tudo muito tranquilo aqui. Mas, na divisa do prédio, nós temos as fundações que vão precisar ser executadas divisa. Certo. Isso acaba... eu imagino que o pessoal deva ter profissionais aí, né, com mais ou menos tempo de profissão, né, de carreira e tal. A primeira vez que isso se apresenta, assim, deve impactar aquele certo desconforto, assim, você não fica tão confiante de executar, assim, mas são coisas, pessoal, bem comuns, né, vocês, em algum momento da carreira de vocês vão topar com isso, é inevitável, né, às vezes no primeiro projeto, às vezes no terceiro, no quinto, mas vocês vão topar com esse tipo de situação. Então, as fundações aqui, elas vão ser executadas, como a gente chama, né, já me corrija se eu estiver errado, são fundações em equilíbrio, né, nós vamos ter que... É isso aí, né? É isso aí. Né? Nós vamos ter que executar essas fundações em equilíbrio, nós vamos ter que ir tomando muito cuidado, né, pessoal? Porque aqui, ó, no levantamento fotográfico, ó, vocês podem ver que a minha edificação, o vizinho tá ali, ó, nesse muro aqui, ó. Né? Então eu já tomei um cuidado de cortar o talude aqui, né, mantendo uma segurança estrutural para essa garagem do vizinho, para essa divisa aqui e tal. Você comentou comigo que todo aquele processo que a empresa desenvolveu para regularizar essa metragem a mais do terreno ajudou, então, a preservar essa edificação lateral, que você ganhou um espaço, foi isso? Isso aí. Na verdade, nós ganhamos a sobra do terreno, era algo em torno de 2 metros e pouco, nós fizemos os ajustes ali para ganharmos 1,5, e nós ainda vamos manter uma distância segura, assim, de aproximadamente 50, 60 centímetros de solo, para nós não escaparmos zero a edificação da divisa. Só queria deixar um spoiler para a galera, tá? Que aí desde 2018, 2019, a gente tem esse tipo de fundação já automático no Iberic, tá? Então é simplesmente fazer o lançamento, a viga de equilíbrio, ela é calculada automaticamente, né? Você pode fazer a análise de interação solo-estrutura, ali das sapatas ou das estacas. Vocês percebem a solução do calculista aí, ó, que você tem, inclusive, sapatas em divisa associadas ali mais ao lado, né, Fernando? Tem 2 pilares nascendo na sapata, e esta sapata, então, travada com uma viga de equilíbrio. Uma solução muito inteligente, né? Em termos de orçamento, né? Como a tria da arquitetura, ela cobra o projeto e os serviços complementares, né? Tem o acompanhamento da obra, enfim, né? Todo o rol que tu entrega para o cliente. A gente acaba analisando cada caso a um caso. São pouquíssimas coisas que a gente consegue dar aquele orçamento generalista, né? Tipo, quanto é que tu me cobra para fazer a regularização da minha casa? Eu cobro pautado no CUB, né? Quanto é que tu me cobra para fazer uma avaliação, não sei o quê? Eu cobro, às vezes, por hora de trabalho. Então, né? Quanto é que eu quero ganhar no final do mês? Eu quero ganhar 15 mil, beleza? Eu trabalho X horas, a minha hora vale, sei lá, R$120, R$150. Então, é isso que você tem que acabar balizando, né? Legal que a gente fez aquele, não estava nem um pouco combinado, mas aquela questão do tempo ali no arquivo, né? Isso. São 600 horas de trabalho ali, né? Que a gente viu, basicamente, né? Tempo de arquivo aberto. Claro, às vezes o cara não está trabalhando, mas o arquivo está aberto, acaba cortando tempo e tal, enfim. Em suma, se nós colocássemos, assim, uma média de hora, né, pessoal, de R$120 a hora técnica profissional, que não é muito, mas também não é pouco, é basicamente uma média de mercado, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós teríamos um orçamento para esse prédio, assim, do arquitetônico e, no caso, do hidrossanitário, que está trabalhado dentro daquele arquivo, de R$72 mil. Né? 120 reais a hora vezes 600 horas, R$72 mil. Então, você pode ter várias formas de precificar o seu projeto. Por metro quadrado, por horas estimadas de trabalho, que é sempre um pouco arriscado, né? Porque às vezes você acaba tendo que voltar e tal, enfim. Mas de formas, assim, bem sincera e bem transparente, pessoal. Num projeto residencial, se conforma de um jeito. Em projetos como esse, que são edifícios, a gente tem a questão da repetição. Né? Então, por exemplo, aqui no escritório eu cobro R$150 o metro quadrado de um projeto de uma obra residencial. Né? Que fica mais ou menos dividido assim, sempre o arquitetônico, né? Alguma coisa de projeto de interiores, que às vezes vai junto, né? Às vezes um detalhamento de uma cozinha, alguma coisa assim, e 50 para os complementares, né? Aí na faixa de 20 e poucos para o estrutural, 20 e poucos para o elétrico, um pouquinho mais, um pouco menos, aí média daqui da nossa região, tá? Então, se você vai fazer isso num prédio, multiplicar vezes metragem linear,
Aí você vai pegar 150 reais por metro quadrado vezes 1.800 metros quadrados, dá 270 mil reais de projeto. Não, né? É inaplicável, no caso do mercadológico. Ninguém vai pagar, né? Ninguém vai pagar. Então você tem que ter atenuadores, né? Por exemplo, assim, a sala comercial é andar livre. Você faz uma abordagem um pouco diferente, né? Então ali na sala comercial você cobra, de repente, metade, né? As garagens você cobra às vezes 40%, né? O tipo você cobra cheio, né? Então o nosso pavimento tem 200 metros quadrados vezes 150. Então o tipo dá 30 mil reais, né? Aí você tem que estar antenado também, assim, aquilo que o teu cliente tem de orçamento de outras empresas. Então, você vai ter que acabar adequando o teu orçamento à necessidade do cliente e também, né, fazer um exercício, assim, em relação à própria edificação. Não, olhem só a diferença das palavras. Você tem que dar valor ao teu trabalho. O preço é uma consequência. Claro, claro. O que ele desembolsa, o Pix que ele faz lá, aquilo é preço. Mas o valor do teu trabalho, quem tem que colocar o valor do teu trabalho são vocês, profissionais. Né? Valeu, Fernando. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal.